Fala, fiel, beleza? Isso aí, rapaziada, notícia urgente, urgente, baita de uma notícia pra fiel torcida. Foi divulgada aí pela Caixa, pela Gaviões, pelo Corinthians mesmo, pelos sites, né, de maior renome aí. Acabaram de divulgar a questão do estádio, rapaziada, isso mesmo. Para melhor informação aí, ó, acompanhe o vídeo, assiste até o final para vocês saberem como que ficou esse acordo da possível não, da vaquinha pra gente que a gente vai fazer aí para quitar logo essa dívida do estádio aí que a torcida organizada Gaviões da Fiel tá fazendo aí. Uma baita iniciativa. Vamos ver como é que vai ficar essa questão. E aquela notícia ruim também, né? Impeachment. E aí? Será que vai rolar essa parada? Vamos ver, rapaziada. Vamos ver aí o que a ESPN tá dizendo sobre esses dois assuntos. Gustavo Berton, então, conosco, trazendo as contas do Internacional. Por falar em contas, Vladimir Bianchini, mas aí não as contas da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque essas não preocupam mais o Corinthians, pelo contrário, até fazem o Corinthians sonhar com vaga na Libertadores. Estamos falando das contas das finanças do clube, e essas não agradaram os membros do Conselho de Orientação do clube, certo? Do Corinthians, certo, Vlad? Exatamente, Bruno. O Core não reprovou as contas do primeiro trimestre do Corinthians, também alegou que a diretoria não apresentou a documentação exigida por eles exatamente, então fizeram uma recomendação de impeachment para o presidente Augusto Melo. Ele já tem um processo de impeachment acontecendo já no Conselho Deliberativo, que será votado na quinta-feira, então se ele for votado a favor, né, se os conselheiros votarem a favor disso, ele será afastado do cargo, e esse pode ser um segundo processo de impeachment, agora motivado pela questão da reprovação das contas. E o Corinthians, pelo menos em todos esses problemas financeiros, tem uma boa notícia. A Gaviões da Fiel, o Corinthians e a Caixa assinaram ontem um acordo para fazer a vaquinha em relação ao pagamento da Neoquímica Arena. Os testes na plataforma vão começar agora em dezembro, provavelmente até o final do próximo mês os torcedores poderão fazer as doações no Pix. A dívida estimada da Caixa em relação à Arena é de 710 milhões de reais. O Corinthians não vai ter acesso a esse dinheiro, justamente pela questão de bloqueio de contas, de processos, tudo mais. Tudo que for arrecadado vai diretamente para amortizar a dívida da Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal. O que a gente apurou aqui com a Gaviões da Fiel é que não vai ter limite no valor para ser doado, mas tem a tributação acima de 88 mil reais no estado de São Paulo. Em outros estados, os valores variam. Então, assim, se você doar acima de 88 mil reais, vai pagar um certo tributo. E não está restringido só a pessoas físicas. Pessoas jurídicas também poderão fazer doações. A campanha deve durar, Bruno, mais ou menos 6 meses. Será que o Corinthians em 6 meses vai conseguir fazer isso, hein, a torcida do Corinthians? Tá de brincadeira, Bom, depois a gente rapaz, entra nesse assunto. Vlad, continua com a gente até para você explicar mais sobre esse caso que envolve a ebulição no Parque São Jorge. Olha, o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, reprovou as contas da atual gestão, porque o Augusto não apresentou as contas, os números como deveria ter apresentado. A consequência disso pode ser o pedido de um novo impeachment. Na quinta-feira, aí é um outro caso, tá? Sim. O Conselho Deliberativo vota pelo impeachment do caso Vai de Bet, tá? Caso, então, essa destituição seja aprovada, uma Assembleia Geral de Associados vai ser convocada em até 5 dias. E se a decisão for mantida, o presidente fica afastado até a proclamação do resultado final. Só acho importante, são coisas diferentes, processos diferentes. Entretanto, será que não influencia? Uhum. Porque o votante na decisão do impeachment, ele sabe o que aconteceu ontem. Sim. Da não aprovação de outras contas. Então, assim, será que ele na hora do voto ele pensa, pô, você tinha que ter me ajudado, né? Eu tô querendo que você fique, mas suas contas não foram aprovadas. Você nem apresenta as contas, sim, né, para nossa aí começa a dar uma coisa assim de, poxa, você está deixando, você está complicando a sua própria situação. Me ajuda a te ajudar. Isso. São duas as possibilidades, né?
pelo Isso. que você leu ali. Por enquanto. Pode, por enquanto. Pode, foi negado na quinta-feira, mas pode ter mais uma. Tem essa recomendação por Tem não essa ter recomendação. apresentado as contas. É. E eu acho que, Marra, até mais evidente que isso, o Vlad está aqui, ele pode me ajudar nessa e confirmar isso para a gente. O CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, ele possui 13 membros. E as contas foram reprovadas por unanimidade. Unanimidade. E o que chama a atenção desses 13 membros, não é isso, Vlad? 3 são aqueles natos, né, que têm esse cargo fixo dentro desse conselho. E outros 10 são eleitos a cada 3 anos. Desses 10 que foram eleitos recentemente, 9 foram da base de apoio do Augusto. E esses 9 também votaram pela reprovação. Ou seja, até quem era da base, e era uma base sólida, de 13, você tem pelo menos 9. A ponto dele ser eleito. E se esses 9 já não estão mais com ele, isso pode mostrar que ele politicamente não está fortalecido no Conselho. Ah, sim. Ele perdeu força. Existe um de racha cara. político muito grande no Corinthians, né, Bruno? Existe um racha político muito grande no Corinthians, desde que o Augusto assumiu, teve a questão do Rubão e tudo mais. E o que a gente vê? Na votação de quinta-feira, tem várias alas. Além do pessoal que já é oposição ao Augusto, da Renovação e Transparência, tem outras correntes, como a de 82, que deve votar em bloco. Então, é esperado que esse pedido de impeachment, se a votação não for grande, mas pelo menos assim, vai ser muito equilibrada. O que a gente pode dizer é o seguinte, são 310 votantes, precisa de pelo menos são 301 votantes, perdão, precisa de pelo menos 151 votos para que ele seja afastado do cargo. Só que assim, se comparecerem 200 pessoas, precisa de 101 votos. Então tudo vai depender dessa questão. Tem a pressão política também, as próprias torcidas organizadas que vão comparecer hoje na reunião do Conselho e também na quinta-feira, já demonstrando apoio em relação à parte do Augusto, porque eles acreditam que até o momento o Conselho não demonstrou nada, nenhum fato material que possa comprovar que ele merece receber um impeachment. Então, eles colocam muito como uma parte política. O próprio Augusto Melo disse isso em entrevistas, que estava sofrendo, entre aspas, uma chantagem do Conselho, principalmente em relação à parte da Álvares e Marçal do consultor Fred Luz, sofreu pressão para que o contrato fosse rompido, ele ainda não rompeu o contrato. Então, tudo isso fervilha, né, no caldeirão os bastidores do Corinthians, Bruno. E me parece que as duas coisas são verdadeiras. Primeiro, problemas na administração e segundo, a perseguição política e como dentro do Corinthians existem muitos ali conselheiros ou associados, mas conselheiros no caso, jogando muito mais contra a situação do que a favor do clube. A poder. Poder, exato. Simples, vai resumir a briga pelo poder. Poder e não tem um dos maiores times do país. E ali tá rolando uma briga de ego. Perdi essa eleição agora. Agora vamos fazer o possível para fazer derrubar. o possível para derrubar. Não é aquele, perdi. Não, que dê certo, daqui a 3 anos eu tento de novo. É o poder, a briga pelo poder escancarada no Corinthians, no momento, falando do campo, que o Corinthians está bem. E, além do campo estar bem, tem a questão da torcida, desse movimento da torcida de pagar o estádio, que é espetacular. Nem sei se seria o gancho para falar sobre isso agora, é só porque é um movimento que eu acho... tem que bater palma, porque você vê o engajamento, vê a movimentação da torcida com o clube. A partir do momento que vira nas notícias, enfim, nas reportagens, o dinheiro vai direto para a quitação ali do estádio. Não vai passar pelo clube, não tem como utilizar de outra forma. E você não é duvidar, não vou fazer isso. Mas não vou fazer isso. Mas você falou, será que em 6 meses? Eu não duvido. Porque, obviamente, tem a base, né, da sociedade brasileira, os torcedores, os fanáticos vão ali doar com o que podem, claro, normal, mas também tem alguns com poder aquisitivo maior. E que amam o Corinthians do mesmo jeito e que tem a condição de doar mais, que vão abrir o bolso. Eu não tenho a menor dúvida. Não, eu acho que assim, Ô, Bruno. Fala, Vlad, completa, por favor. Não, só para completar essa questão, como o Gelson mesmo falou, como isso pode respingar em campo. A questão é, se o impeachment for aprovado, o Augusto é afastado do cargo
e pode ter mudanças, porque aí assume o usuário Stabile, tem que convocar uma nova eleição, uma nova assembleia, isso pode demorar até 60 dias, e aí podem ocorrer as mudanças na diretoria até mesmo do futebol, dos jogadores. A gente viu essa semana que os jogadores manifestaram publicamente em posts nas redes sociais a favor do Augusto. Como que isso pegaria em relação a uma nova diretoria assumindo? É um temor que muitas pessoas têm, até do próprio staff dos jogadores que eu conversei durante a semana. Do tipo, por que eles se posicionaram? Que isso pode trazer problemas no futuro. Então a gente vê que a questão política também se reflete no campo, mesmo o Corinthians tendo um desempenho muito bom nas últimas partidas, tem também a questão do Ramon Dias, que é um técnico que é da confiança do Fabinho, que hoje o Augusto praticamente também vai manter, se continuar os bons resultados. Tudo isso pode se modificar nos próximos dias, Bruno. E sobre a questão envolvendo o pagamento do estádio, acho que a nossa primeira sensação, de fato, é de valorizar o que o torcedor vai fazer. Porque, de fato, cara... É lindo. É lindo e se tem uma torcida que é capaz de pagar essa conta, é a torcida do Corinthians. Vale lembrar da história do Beira-Rio, né? De como os torcedores do Inter também se mobilizaram. Como lá atrás a história do Vasco também é nesse sentido, né? E a gente está vendo isso agora, né? Eu só não romantizo essa história, porque ao romantizar essa história é absolver quem deixou o clube nessa situação. Claro. E eu acho que a gente não pode esquecer disso. Perfeito. Porque essa conta não deveria ser paga por esse torcedor que está aí, ó. Longe Esse cara disso. não tem nada a ver com esse deveria. rombo que está lá. Sim. E é claro que se o cara tem, assim, a intenção de fazer, é claro que ele está fazendo com a melhor intenção possível. Porque ele ama. Porque ele ama e porque ele quer ajudar o clube dele. Mas é importante que ele saiba que, ao fazer isso, ele está absolvendo quem deixou o clube nessa situação, em uma questão que foi extremamente nebulosa, e que prometeu que pagaria essa conta em 12 anos. Isso em 2012. A gente está em 2024. Ou seja, 12 anos depois, quem armou essa situação, nesse momento, eu vou falar a verdade, está dando risada que o torcedor vai pagar essa conta. Está achando que o torcedor que vai pagar essa conta é trouxa. Porque quem colocou o clube nessa situação vai ser absolvido. E eu acho que isso a gente não pode esquecer. Por melhor que seja a intenção do torcedor. É que o torcedor já viu que pode ser pior, né? Que o cenário mostra... O torcedor ele não está pensando em absolver ou condenar, ele está pensando em salvar o que ele ama. Sim. Já foi. Já foi, é isso que o torcedor vai pensar assim, ó, já foi, não interessa, vamos pensar daqui para frente. O que está atrapalhando, por exemplo, o que está atrapalhando o Corinthians a conseguir contratar melhores jogadores? Tem o peso de ter que pagar o estádio. Como é que a gente pode ajudar? Podemos ajudar dessa forma. Então, vamos pensar daqui para frente. O torcedor faz o que ele quiser com o dinheiro dele, com a paixão dele, com o amor dele. Mas saiba que quem deixou o clube nessa situação agora tá sentado e tá dando risada da tua cara. Não esqueça disso. Eu tenho até o exemplo de um primo que o clube que ele torce foi comprado e você acredita que esse cara ainda paga lá o sócio-torcedor até hoje? Você tá brincando? Vou te falar, e ele tem 3. E vai lá pro dono? Paga. Paga 3? E nem mora na cidade do time? Nem mora mais na cidade. Ô Vlad, até mais, tá? Até mais, Bruno. Um abraço. Valeu, então o Vlad trazendo as informações do Corinthians pra gente. Pessoal, vamos embora, tá? Porque o F90 está chegando. Certo, já? Certo. Alguma reclamação, orientação? Prazer. Boa. Você reparou que quando a Mariana não tá, o negócio flui assim? Que isso, cara. Galera, é isso aí. Eu tenho duas coisas para falar sobre esses dois assuntos, né? Primeira, a notícia ruim. Impeachment, cara. Cara, assim, como eles falaram, as contas que o Augusto não apresentou as contas foram apresentadas e foram negadas, né? Segundo notícias, eu não tô lá dentro, eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas segundo notícias foram apresentadas as contas e não foram aceitas, né? Não passaram. E isso até a base do Augusto Melo negou as contas que ele apresentou. Cara, isso é grave. Isso é gravíssimo, né? Mas não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Infelizmente, cara. Infelizmente. E não tô do lado do Augusto Melo. Pra mim, a gestão dele é péssima. Uma gestão péssima. Ele tá dando sorte que o time tá se encontrando dentro de campo, né? Porque ele não nem fechou os cofres, né? Nem segurou os cofres do clube, nem tá tentando pagar conta e nem até então nem tinha montado um elenco decente
para disputar campeonato. Isso está se acertando agora, né? Ele errou muito no começo do ano. Então eu sou o cara que critica muito a gestão do Augusto Melo. Mas, cara, não é momento de impeachment, né? Erraram totalmente o time aí desse impeachment, de tentar derrubar o cara. 2 impeachment aí, tá enroscado faz tempo, né? Era para ter visto isso antes, né? Agora que o Corinthians engrenou, que o Corinthians tá bem dentro de campo, cara, não é hora de impeachment. Ainda mais com essa notícia, com a notícia boa, né, do dia, que é a notícia do acerto da Caixa com a Gaviões da Fiel e com o Corinthians para a quitação do estádio. Eu vi o nosso querido apresentador falando que a gente tem que lembrar de quem causou isso. Sim, a gente tem que lembrar de quem causou essas dívidas. Ah, o cara tá dando risada. Cara, a gente não tá nem aí. Tenho certeza que o torcedor corintiano não tá nem aí se o cara tá dando risada ou não. A gente tá preocupado com o Corinthians. O que importa pra gente é o Corinthians. Quem roubou, quem fez coisa errada aí, roubou não, né? Não sei se o cara roubou ou não, não posso afirmar isso. Mas quem fez coisa errada, se fizeram coisa errada, né, que colocou o Corinthians nessa situação, se tiver que pagar alguma coisa, a justiça vai correr atrás. Agora o torcedor corintiano, ele tá preocupado com a situação do clube. E se o Corinthians, a torcida do Corinthians, se não, a torcida do Corinthians tem força suficiente para tirar o Corinthians dessa situação, tá? E vai tirar, cara. E vai tirar. Se o seu clube não tem essa força, né? Você não precisa ficar com inveja, ficar, mas que não sei o que, vão dar risada da cara do torcedor. Não, cara, a gente não tá nem aí. Vai ser histórico. Assim como outras vezes foi histórico o movimento que a torcida do Corinthians fez, tá? A torcida do Corinthians aí é gigante. Tá marcada na história por diversas situações, por diversos movimentos que a torcida fez e moveu. E esse é mais um que vai ficar pra história. Então ninguém tá nem aí pro que aconteceu, se tem alguém dando risada. Isso aí, se tiver que pagar, vai pagar. Entendeu? É isso que é mais importante, é tirar o clube dessa situação. Graças a Deus que isso está se acertando. Parece que agora em dezembro vai começar o processo de testes para doação. Eu vou fazer minha parte, eu vou doar, à medida do que eu posso, eu vou doar. Quem achar que deve doar, doe. Se achar que não tem que doar também, não tem problema. Mas eu sei que a torcida do Corinthians vai estar todo mundo junto aí para fazer uma força para tirar o Corinthians da situação que está, né? Fora do campo, né? Porque dentro do campo, graças a Deus, as coisas estão se acertando. E logo mais, né, daqui a algum tempo aí, vamos voltar a ter um Corinthians forte dentro e fora do campo, que é isso que é o mais importante, tá, rapaziada? E aí, o que vocês acharam dessas notícias aí? Vai ter impeachment mesmo? Vocês acham um bom momento? E a notícia de quitação do estádio? Que notícia maravilhosa, né, cara? Com certeza isso aí vai dar certo. O que vocês acham? Vocês vão doar? Não vão doar? Acha certo? Acha errado? Comenta aí embaixo, dá um like. É nóis, fiel. Falou. Tamo junto.